Em que lugar você vai ficar mais ou menos? Vou ficar bem aqui assim. Achou? Você achou minha casa aqui? Alô, gente boa. O grupo tá chegando aqui. Tá a maior movimentação para gravar. Cadê o Adailton? Toda sua. Já tá no ar, tá ao vivo. Tá bom. E, Jack, cadê o pedestal, o suporte aqui pra... Por enquanto vai ter que ser... Tá bom, beleza. Beleza, tá bom. Já está, né? Já tá no ar. A parentela de todo mundo está assistindo. Será que dessa distância você capta bem O áudio. ou então não precisa ficar tão perto. Posso ficar assim mais de lado, né? Isso. A moçada tá chegando? Tá chegando. Isso. Vocês estão vindo de onde? Cadê o Willan? O William subiu ali. Subiu. Vocês tiveram que contexto lá sobre Jonas, a idade da cidade, que é uma das mais antigas do mundo, Napoleão. Napoleão. Mas antes disso começa com o mito de Andrômeda, que foi construído a partir daquelas pedras ali na frente. E tudo que diz respeito a essa mitologia vinculada a Andrômeda, Hidra, muita coisa vinculada a essa área aqui. A cidade é pré-bíblica. A gente já encontra os primeiros registros dela lá atrás no Velho Testamento. E como uma grande cidade, um grande porto. Todo mundo tinha interesse na cidade por causa do porto. E até 1950 esse era o porto da região. Depois é que ele mudou para o porto de Asdod, aqui mais ao sul, que é um grande porto até hoje, e o porto de Haifa, que se tornou o maior de todos, o mais industrial de todos, e esse aqui veio a ser desativado. Mas a gente está falando de um lugar com milhares e milhares de anos de assentamento humano, de experiência humana, né? Nós vamos falar daqui a um pouco mais. O Willan já iniciou e eu vou continuar lá em cima falando um pouco mais sobre Jonas, porque foi aqui desse lugar que ele partiu. Foi do porto de Jope que ele partiu na direção da Península Ibérica, para Tarsis. Tarsis fica na Espanha, naquela região de Andaluzia, de modo que lá em cima eu quero falar especificamente sobre a mensagem de Jonas, e aí a gente vai ter chance de aprofundar um pouquinho mais. Eu só estou aqui, como é que eles chamaram lá no escândalo da carne fraca, como é que eles chamam a linguiça? Os inclusivos, né? Como é que chama? Embutidos. Os embutidos. Eu só estou fazendo os embutidos aqui, enchendo a linguiça, porque está todo mundo vindo devagar. E aí, se não andarem... Vamos lá, minha gente! Acho que o pessoal nem viu. Vamos andar rápido para cá. Vamos lá, senão a gente perde muito tempo. Tem que andar assim, igual a abelha. Muito tempo. Eu estou aqui há 10 minutos. Não vamos perder tempo, não. Bom, se não chegarem, eu vou começar a falar, hein? Aliás, eu já comecei há um tempo. Áudio aqui? Meu áudio deve estar. Só estou fazendo os embutidos da carne fraca. Ó. Isso. É o áudio da sua, né, Jack? Mas que tá ligado aí. Olha, um conselho para todo mundo: andem com o guia. Se não andarem com o guia, quem tiver no lugar eu vou começar a falar. Tá certo? Então andem grudadinhos. É aquilo que eu disse ontem. Não se dispersem, porque senão depois vão dizer, repete para mim, eu vou dizer, assista a gravação. Tem mais alguém chegando? 2 pessoas. Vamos correr, gente boa, vamos lá. Bom, nós estamos aqui no lugar celebrativo, eu faço questão de dizer,
lugar celebrativo, não esqueçam dessa expressão, lugar celebrativo da casa de Simão o Curtidor. Nós estamos lidando, portanto, com tradições neste lugar. Você encontra aqui muitas tradições cristãs que identificam esse lugar como a casa de Simão o Curtidor, onde Pedro era amigo de Pedro, onde Pedro esteve. Foi também nessa região aqui de Jope que aconteceu a ressurreição de Dorcas. Vocês lembram? Leitura de Atos dos Apóstolos. Pedro tinha vindo, encontrou aquela quantidade de pessoas piedosas chorando, porque Dorcas, que era uma irmã cheia de boas obras, tinha falecido. E ele orou com ela, ela ressuscitou dos mortos. Isso foi um grande impacto nessa região toda. E ele permaneceu mais algum tempo no lugar, hospedado na casa de Simão o Curtidor. Eu disse celebrativo porque ninguém pode dizer que foi aqui. Pode ter sido ali do lado, pode ter sido um pouco mais para ali. Isso não é o importante. O importante é que nós estamos num sítio, num lugar geográfico onde essas coisas aconteceram. E esse tipo de tradição, quando ela é levada ao pé da letra, ela faz mal, porque ela vira religião, ela sacraliza a pedra. Aí as pessoas vêm para passar a mão no lugar. Ai, meu Deus, foi aqui que aconteceu. Não, nada disso aconteceu aqui. Tudo que aconteceu aqui e aqui, no coração de Pedro. Porque a cidade estava acontecendo, o povo estava entrando e saindo e ninguém sabia o que estava acontecendo. Não tinha uma coluna de fogo em cima, não tinha nada. Era um dia normal, só estava se dando no coração de Pedro. Quem fazia comida aqui embaixo não tinha a menor noção da ocorrência. Que ocorrência? Pedro tinha chegado aqui e, com fome, depois de um período de jejum, ele pediu que lhe preparassem comida. Enquanto preparavam a comida, ele foi para o alpendre, para a parte de cima da casa, para orar. Só que ele estava morrendo de fome. Vocês vejam como revelação espiritual e psicologia humana andam frequentemente juntos. Se ele estivesse de barriga cheia, provavelmente ele não tivesse tido aquele tipo de êxtase. Ele poderia até ter tido um outro tipo de êxtase, mas não aquele. Aquele aconteceu porque ele estava com fome. E aí qual foi o êxtase que ele teve? O aroma da comida subindo, a dona da casa, a mulher de Simão o Curtidor, preparando os temperos, e ele orando. É uma covardia. Ele orando, aí vai sendo possesso do cheiro da comida e entra num estado de êxtase. E nesse êxtase, ele tem o imaginário carregado de elementos vinculados a alimento, a comida, do pior tipo. Para ele era quase um pesadelo, porque ele viu um lençol que baixava do céu sobre a casa, como se ele estivesse ali em cima vendo aquele lençolzão, quase que uma visitação de OVNI gastronômico, descendo assim, cheio de tudo que é porcaria. Tudo que um judeu não deveria comer, não poderia, era contra a dieta judaica, as recomendações da lei e tudo mais. A saber, répteis, quadrúpedes, vocês podem imaginar aquele lençol cheio de camelo, cavalo, dromedário, tudo que ele podia conhecer como quadrúpede da época, jumentos, tudo que não se comia em Israel. E outras formas e expressões de animais que eram consideradas imundas para eles. Quando se fala de répteis, você vai de lagarto a cobra, o que você quiser,
Ali dentro era uma visão dantesca de proposta de culinária e de nutrição. E com aquilo veio uma voz que diz a ele: Pedro, mata e come. Aí ele disse: de modo nenhum, Senhor, porque na minha boca judaica, consagrada, nunca entrou nenhuma coisa comum ou imunda. Então eu não vou comer. Outra vez a voz disse a ele: Pedro, mata e come. E ele deu a mesma resposta. E pela terceira vez veio a mesma afirmação. Só que em cada uma dessas vezes ele ouvia uma contrapartida que dizia: o que Deus purificou, santificou, não consideres tu nem comum e nem imundo. E ele ficou pensando, considerando o significado daquela visão. O que isso quer dizer? Que eu vou ter que mudar a minha alimentação, eu vou virar um João Batista hardcore. O João Batista é que tinha esse negócio de comer gafanhoto com melzinho. Agora, para ele, a sugestão que era feita era muito mais dramática. Répteis, quadrúpedes e toda sorte de animais imundos. Anfíbios diversos. Ele estava chocado. Pedro, mata e come. O que Deus quer de mim? Meu Deus! Só que enquanto ele estava tendo essa visão aqui, tinha uma outra coisa que tinha sido fomentada 2 dias antes, a uns 68, 70 quilômetros daqui, em Cesareia Marítima, para onde nós iremos logo mais, na casa de um centurião chamado Cornélio, que servia a todo o staff, a tudo quanto acontecia de importante de político lá em Cesareia, que era considerada naqueles dias uma espécie de capital civil e política do Império Romano. Havia até o dizer que dizia: quando Cesareia está grande, Jerusalém está fraca. Quando Jerusalém está fraca, quando Jerusalém está forte, Cesareia está fraca. Porque dependendo de como estivesse a importância política de Cesareia, significava que havia menos poder em Jerusalém. Quanto mais poder houvesse concentrado em Jerusalém, é porque havia menos poder concentrado na Cesareia. Só que a Cesareia era a capital de procuradores, governadores romanos e figuras eminentes, porque era além de uma grande cidade, muito bem estruturada, era um extraordinário resort, spa, com tudo que você quisesse. Era uma espécie de Santorini, de Ibiza particular do Império Romano colocado aqui dentro, com muitas liberdades e licenciosidades de natureza moral que um judeu normal não aceitava. Então Cesareia era assim. Naquele lugar lá tinha um homem chamado Cornélio, que era piedoso, que orava a Deus, e generoso, misericordioso com os pobres, e os ajudava. E ele se tornara uma espécie de prosélito judeu. Ele tinha temor do Deus de Israel no coração dele. E fazia orações frequentes. Enquanto ele estava numa dessas horas de oração em Cesareia, ele viu um anjo que disse: olha, manda buscar em Jope, na casa de Simão o curtidor, um homem chamado Pedro. Ele tem palavras de vida para te dizer. Vai e manda buscá-lo. E aí ele enviou alguns dos homens da sua guarda, que vieram a pé de lá para cá. Ninguém pegou van, nem ônibus, nem coisa alguma, era no pezinho. Vieram até aqui, enquanto Pedro, olha a sincronicidade, enquanto Pedro estava tendo a visão aqui, algo tinha acontecido 2 dias antes, os homens tinham vindo a pé, e enquanto ele ponderava, Pedro, aqui em cima, sobre o sentido do que ele tinha visto,
bateram palmas aqui embaixo. Aí a dona da casa vem, abre, pois não. Aqui tem um homem chamado Pedro, está hospedado aqui, o Pedro lá em cima, considerando a visão. Aí ela diz, sim, ele está aqui esperando para almoçar, a gente pode falar com ele? Aí chamaram a Pedro e eles explicaram, olha, Cornélio teve uma visão de um anjo, que mandou a gente vir aqui, deu nome, endereço do teu hospedeiro, tudo certinho, falou o teu nome, disse que era para a gente vir te chamar, porque tu tens palavra de vida para oferecer ao nosso senhor, o centurião Cornélio. Pedro ficou considerando tudo e tudo começou a fazer sentido, porque para ele, como judeu, ao menos entrar na casa de um gentil para comer, beber e partir o pão, religiosamente falando, era considerado algo completamente inadequado, ou mesmo impuro, ou mesmo herético, dependendo da visão radical do grupo religioso ou da seita judaica. Mas ele então entendeu que a visão que ele tinha tido era para iniciar um processo de desconstrução de todo etnicismo, aquele culto étnico, racial. Era o início de toda a percepção da abolição dos apartheids, das separações, das muralhas trumpianas num período bem antes do Trump existir. Era para derrubar muros, conforme Paulo viria dizer depois, que Jesus veio para derrubar toda a muralha de separação, porque em Cristo não há nem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem bárbaro, nem celta, isso usando linguagem dos povos da época. Hoje se diria que em Cristo não há judeu, nem americano, nem europeu, nem chinês, ou seja, qualquer que seja o culto à racialidade, ou qualquer que seja o culto de natureza separatista, seja étnica, seja cultural, em Cristo estava abolido. Havia só a humanidade para ser amada, para ser incluída, para ser objeto de troca de amor fraterno e aonde o Evangelho deveria penetrar como uma boa nova de acolhimento. Mas não foi sem relutância que Pedro foi até lá. Ele levou consigo algumas pessoas, chamou alguns presbíteros de Jerusalém que estavam aqui, disse, me acompanhe. E eles seguiram imediatamente com aquele grupo que viera de Cesareia até lá. Quando nós chegarmos lá em Cesareia, eu vou pegar desse ponto da história em diante para contar. Aqui eu vou parar nesse momento apenas para dizer o seguinte: o que a gente tem neste lugar é o que a gente poderia chamar de a conversão de Pedro à consciência do Evangelho universal da graça de Deus. E olha que Pedro se considerava um dos caras mais abertos do grupo. Ele só não tinha ideia de como ele era fechado, entupido, bloqueado, preconceituoso, cheio de manias. Porque uma das últimas coisas que a gente consegue na vida é se enxergar. É uma das últimas. O outro a gente pensa que enxerga, julga, condena, examina, anatomiza, faz exegese da alma do outro, faz todo tipo de exame possível, porque o outro aparentemente é óbvio. Mas enquanto isso a gente nunca se percebe, e quanto mais a gente julga o outro, menos a gente se enxerga. Se você quiser saber o quanto você se percebe, imagine e veja e preste atenção na quantidade de vezes que você critica, julga, examina e faz biópsia do outro, faz exames internos, abre o outro para ver se compreende. Tanto mais quanto você tem um olhar para fora,
menos você terá um olhar de autopercepção. E é o que está acontecendo aqui com Pedro. Ele depois veio a dizer, depois desse episódio, ele veio a dizer inúmeras vezes que Deus tinha levantado a ele como preceptor da pregação aos gentios, aos pagãos, aos que não eram de Israel. Ele mal sabia que, comparado com Paulo, que veio depois, alguns anos, ele era um caretão ainda e continuou a ser um caretaço durante muito tempo, porque se tem um cara que comeu quadrúpedes, répteis, anfíbios e tudo que todo mundo dizia que não prestava, foi Paulo. Paulo, sim, não tinha discriminação de natureza alguma, mas o Pedro mais aberto ainda era um infante, perto do dilatamento que Paulo veio a trazer. É o que a gente percebe quando lê a carta de Paulo aos Gálatas. Pedro está junto com Paulo, Pedro e Barnabé na Galácia, e enquanto os judeus estavam fora, não tinham chegado, os presbíteros da igreja que o acompanhavam, ele estava lá só com Paulo e Barnabé, isso anos depois. Ele comia de tudo, bebia de tudo, se aculturava de todos os modos com os da Galácia, porque ele via a liberdade de Paulo total. Paulo diz: eu me fazia de tudo para com todos, entre judeus como judeu, entre gentios como gentio. Fiz-me de tudo para com todos para ver se ganhava alguns. Enquanto ele estava só com Paulo e Barnabé, Pedro comia de tudo, eram os embutidos, tudo que tivesse ele comia, carne fraca, carne forte, o que fosse. Mandava ver, friboi. Ele estava lá no meio do pessoal da Galácia. Aí chegam os presbíteros de Jerusalém. Aí o Pedro começa, na hora do almoço, o pessoal chega: vamos lá, irmão Pedro, ó, aquela linguicinha de ontem que o senhor achou uma maravilha, a gente preparou um enorme, hoje tem torresmo, tem isso e tem aquilo. Aí Pedro: desculpe, irmão, mas eu não costumo comer essas coisas. Aí não, obrigado, passa para Paulo. Eu não. E foi, Paulo ficou vendo aquela hipocrisia de Pedro, perdeu a paciência geral. Falou: Pedro, deixa de ser hipócrita. Leiam aí, Gálatas capítulo 2, quando vocês quiserem. Gálatas é quase toda uma palavra, a transcrição de uma fala de Paulo para com Pedro. Capítulos 2 e 3 são pesadamente um libelo de Paulo contra a pseudo-abertura de Pedro a esse respeito. Alguém desliga o que está tocando aí. Então, o que foi? É lá em cima, né? Então não tem poder nenhum sobre o assunto. Então, olha aqui. Então, olha só. Voltando aqui a esse lugar. Pedro tinha visto Jesus ressuscitado, tinha tido os seus pecados de negação perdoados, porque ele negara Jesus, e Jesus não puxou o assunto de volta. Quis apenas que Pedro declarasse se o amava ou não o amava. Se amava, então vamos adiante, porque o que passou, passou, e vamos seguir. E Pedro foi se restaurando naquele processo todo. Mas ele não estava ainda aberto, e nenhum deles estava aberto. Eles eram muito mais ainda uma seita do judaísmo. Uma espécie de seita esotérica do judaísmo, isso que eles eram. Tanto é que você vê nas narrativas de Paulo em Cesareia, do capítulo 23 em diante de Atos, você vê que toda hora Paulo faz alusão ao grupo que ele representa, a fé dos discípulos de Jesus, dizendo: este caminho ao qual vós chamais seita. Porque o que era corrente entre eles é que era uma seita de judeus desviados que estavam adorando um determinado indivíduo da Galileia, que não era mais nada do que um charlatão, e eles não passavam de uns tolos impressionáveis que tinham deixado o main course
da fé dos seus pais e abraçado algo que não era legítimo. Mas dentre esses membros da seita, Pedro era aquele que se considerava o mais aberto, e sem dúvida, entre os demais, ele o era ainda. Quando a gente compara Pedro com o irmão de Jesus, Tiago, Pedro está bem na frente de Tiago na percepção. Os demais, que foram se abrindo devagar, estavam mais atrasados do que ele, mas quando ele é comparado com o verdadeiro significado da percepção do Evangelho, aqui era o Enem de Pedro. Ele estava fazendo provinha do Enem, dizendo, uau, e foi até a casa, daqui até a casa de Cornélio. Por isso eu chamo esse episódio, esse acontecimento aqui, de a conversão de Pedro ao Evangelho universal da graça de Deus. E aqui que a cabeça dele começa a se dilatar, deixar de ser um ente, deixando de ser um ente apenas que cria em Jesus vinculadamente a história dos seus pais, a história do judaísmo, e passando a iniciar a compreensão de que o Evangelho se universalizava, que era uma boa nova para o mundo, conforme o profeta Jeremias tinha profetizado diversas vezes. Ele será luz para os gentios, ele será luz para todos os povos. Isso se repete o tempo todo. Ou conforme se prometera a Abraão, ainda em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, quando se disse que ele e dele procederia aquilo que seria bênção para todas as famílias da terra. Durante milênios eles não conseguiam entender a extensão desse significado. Por exemplo, nos dias de Salomão, quando a rainha de Sabá veio da Etiópia aprender sabedoria com Salomão, para eles aquilo era uma espécie de clímax glorioso. Eles vêm de longe aprender a sabedoria. Ou quando pessoas que visitavam Jerusalém nos períodos áureos da cidade, Templo de Salomão, depois em outros episódios gloriosos, quando vinham essas pessoas visitar e se interessavam e se empolgavam, eles achavam que aquilo era o cumprimento do que se havia prometido, quando na realidade não era. Não era um movimento do mundo para cá. Era um movimento que deveria ser daqui para o mundo, para fora. Mas eles não podiam entender isso, sob hipótese alguma, porque eles achavam que se eles se diluíssem no mundo e na terra, eles perderiam a identidade deles. É a história de ser sal da terra e luz do mundo. Não se preocupem com o que eles falam aí não, que é muita besteira. Aqui no Facebook, ou então, não me distraia. Então, eu sei o que acontece ali. Então, olha só, eles pensavam que o movimento era este, e não era de lá para cá, era daqui para lá. Aqui começa esse processo de virada, de percepção, que não aconteceu até hoje. São poucos. Por que vocês acham que eu sou chamado de herético para todo lado? Porque eu como carne de camelo, carne de porco. Eu não estou falando de culinária, eu estou falando daqueles a quem a religião chama de camelos, de porcos, de imundos. Se acolhe os diferentes, os estranhos. Você não está advogando a estranheza. Eu não estou advogando a estranheza de ninguém. Só que o Evangelho me manda acolher os estranhos. Mesmo que eu não seja um apologeta da estranheza dele, eu sou chamado para acolhê-los, para abraçá-los. Esse é o Evangelho. Se o Evangelho não for assim, ele ainda não se tornou Evangelho. Ele ainda é um Mobral do Pedro pré-evangelizado, praticamente dizendo.
Então, nesse lugar singelo, absolutamente tosco, para a percepção de alguns, nasce uma ideia, um conceito, uma percepção, um sentimento, uma impressão, um choque, que haveria de mudar a existência do planeta. Do contrário, sabe o que teria acontecido? A fé em Jesus teria morrido como uma seita dentro do ambiente de Israel. Teria sido consumida, teria sido totalmente absorvida. A gente vê, por exemplo, na sequência da narrativa do livro de Atos dos Apóstolos, que os cristãos, os discípulos de Jesus, que ficaram em Jerusalém, devagar, eles foram se deixando assimilar por todo o processo do templo, dos sacerdotes. Vocês veem quando Paulo vem trazer aquela oferta que o pessoal da Macedônia, de Tessalônica, levantou na pobreza deles para socorrer uma pobreza maior, uma fome que estava acontecendo na Judéia. Isso eu já estou me referindo a muitos anos depois, quando Paulo veio. O que é que aconteceu? Ele foi preso no templo e quase foi assassinado, não fosse um sobrinho dele ouvir o plano de conspiração para matá-lo, ele teria morrido. Aqui em Jerusalém. Agora, quando ele chegou, que encontrou com Tiago, irmão de Jesus, o que é que Tiago disse a ele? Vê, irmão Paulo, quantos milhares de milhares, está lá começa em Atos 15, e você vai lendo na sequência, Tiago dizendo, veja como há entre nós milhares e milhares que creram no Senhor e também são obedientes à lei de Moisés. Ora, tinha alguma coisa radicalmente errada. Porque se eles tinham crido no Evangelho, não significaria que eles teriam que ser desobedientes à lei de Moisés, porque qualquer ser humano com bom senso na face da terra entende que a lei de Moisés é uma referência universal de saúde e compreensão humana de relacionamento entre homem e homem, com o próximo. Agora, chamar aquilo de instrumento pelo qual um ser humano é salvo e aceito diante de Deus, do ponto de vista do Evangelho, era demais, ou melhor ainda, era pequeno, era restrito e era impossível, porque nenhum ser humano consegue obedecer à lei quando consegue nas exterioridades aparentes, não consegue na interioridade. E, sobretudo, a lei é interior. Foi o que Jesus ensinou. Eu posso não adulterar do lado de fora, mas se eu cobiço e desejo do lado de dentro, eu cometi o mesmo pecado. Eu posso não me apropriar da coisa do outro, mas se eu ambiciono e invejo, eu estou tomado da mesma maldade. De modo que pela lei, ninguém se justifica diante de Deus, mas apenas pela fé no fato de que em Cristo tudo foi pago, tudo foi consumado, não para que eu entre na anarquia, mas para que, livre da compulsão da lei, livre da culpa, livre da angústia, eu também fique livre dos elementos compulsivos, porque quanto mais a lei pesa em mim como culpa, mais compulsivo eu me torno na direção da transgressão daquilo que ela me impõe como proibição. Então, na realidade, o que a gente vê aqui é o início de um processo que iria afetar a Terra. Do contrário, a gente não estaria aqui. Nenhum de nós. Aqui só tem quadrúpede, desculpe a expressão, répteis, só tem quadrúpedes, répteis, e o que mais que vocês querem? Anfíbios, tem muito anfíbio aqui. Também tem anfábio aqui. Está cheio de gente assim. Somos nós. Nós e o mundo inteiro. Então o que a gente encontra nesse cantinho aqui, nessa esquina de nada, no fim do mundo,
É o início de algo extraordinário que vai abrir a cabeça das pessoas. O que a gente vê hoje acontecendo no mundo? Por exemplo, a grande discussão europeia no momento voltou a ser uma discussão parecida com essa aqui. Quem entra, quem não entra, quem é imundo, quem não é imundo, quem pode atravessar a fronteira, quem não pode atravessar a fronteira. O preconceito renasceu toda outra vez. Elegeram um quadrúpede para presidente dos Estados Unidos da América, né? E que acha que, como quadrúpede, ele é um indivíduo que pode fazer discriminação aos demais, que não são exatamente manga larga como ele é, mas é um quadrúpede. Hoje em dia, o que a gente está vendo é um recrudescimento do espírito mais antigo, mais sectarista, mais horroroso, que, por exemplo, na década de 80, a gente pensou que estava razoavelmente vencido na Terra. Eu me lembro, a gente morava nos Estados Unidos, na Califórnia. Davi devia ter uns 9 anos de idade. Estavam todos dormindo em casa. E eu vendo televisão meia-noite. E vendo aquela muralha ser quebrada. Em Berlim. Chorando. Para mim aquilo era um avivamento espiritual. Meu Deus, o mundo está mudando. Mas vocês vejam como essas mudanças são rápidas. Aquilo foi em 89. Nós estamos em 2017 e tudo está voltando a ser como era, ou quem sabe, se não abrirmos os olhos, muito pior. De modo que o que aconteceu nesse lugar não define nada para sempre, mas estabelece uma referência a partir da qual a gente não pode retroceder. Não pode retroceder. Tem que caminhar para diante. Agora, tem um outro lado dessa história que nós só vamos entender melhor quando chegarmos a Cesareia, que tem a ver com aquilo que eu chamo, e vocês ouvem toda hora, todo dia, me ouvem fazer referência à ordem de Melquisedeque, que é essa graça de Deus que cobre judeus, cobre gentios, cobre o mundo inteiro e não faz acepção de pessoas. É aqui que a gente começa. Essa é a primeira compreensão, e daqui em diante nós vamos começar a construir a nossa compreensão nos próximos 10 dias juntos. Vamos só seguir viagem com Ilan, que já está ali em cima, e nós vamos nos encontrar mais adiante, aonde eu gostaria de fazer um parêntese ao que eu disse aqui, para falar sobre Jonas, porque Jonas também é um caso semelhante. Prestem atenção nisso. Jonas é um caso semelhante. Jonas sofria da síndrome de Pedro. Discriminação, só que a discriminação dele era bem específica. Era uma discriminação contra ninivitas. Era ódio político e ideológico. E Jonas queria erguer uma muralha para que nenhum ninivita invadisse a terra ou chegasse perto. Mas a respeito disso a gente fala lá em cima. Vamos seguir ao Ilan e não vamos nos distrair pelo caminho. Tá bom? Amém. Vamos em frente. Foi, Caio. Manda um beijão pra turma aqui. Gente, beijão. Até lá em cima, hein? Até já. Não falem besteira aí.